do Altíssimo. Que Deus o abençoe nessa noite. Nossa gotinha vem de 2 Crônicas, capítulo 10, verso 8. É um texto de Velho Testamento, mas eu sempre trago para o dia de hoje. E eu acho que cabe. Diz assim o texto. Está falando de Roboão. Roboão foi filho de Salomão e foi um dos 2 filhos que, quando o reino se dividiu, o reino de Israel e o reino de Judá, Jeroboão ficou com o reino de Israel e Roboão ficou com o reino de Judá. Israel com 10 tribos, Judá com 2 tribos. Roboão foi um péssimo filho, não seguiu nos caminhos do pai e seu reinado foi calamitoso. Então esse texto fala de Roboão, diz assim: mas ele deixou o conselho que os anciãos lhe deram e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele e que assistiam diante dele. Só isso. Vamos juntos? Mas ele deixou o conselho que os anciãos lhe deram e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele e que assistiam diante dele. Amém, amados? Senta um pouquinho aí. Essa postura de Roboão foi uma das causas da ruptura do reino de Israel. Foi o que levou ao colapso também. Não só, mas também. Esse texto está dizendo que Roboão precisava de conselho, tanto que foi buscá-lo. Só que diz que ao invés de buscar conselhos com os anciãos, com os sábios, com os que, inclusive, aconselharam a Salomão, que foi o homem mais sábio da terra. Ele abre mão dos anciãos, dos sábios, e vai buscar conselho com quem? Com a rapaziada. Com a molecada que cresceu com ele. Então, Roboão, ele admite a ideia da necessidade de conselho. Como eu, você, qualquer um de nós precisa de conselho. Quem acredita que não precisa de conselho de ninguém já está caído. E permanecerá, mesmo que continue andando por aí. Todos nós precisamos de conselhos. Nós não somos detentores de todos os saberes, a gente precisa de conselho sempre. Por isso que a Bíblia diz desde o início, não é bom só. A Bíblia diz lá também pela boca de Salomão, é melhor serem 2 do que 1, por várias razões. Então todos nós precisamos de conselho. Mas mais importante que o conselho, do que o conselho que a gente precisa, é o conselheiro que nos dará tal conselho. Porque se o conselheiro não for competente para dar aquilo que a gente precisa, por causa da incompetência do conselheiro, o conselho pode ser mortal. É exatamente o que aconteceu com Roboão. Roboão deixou o conselho dos mais velhos em detrimento do conselho dos mais jovens, da rapaziada, dos meus amiguinhos. Portanto, ele despreza a experiência em detrimento de uma característica juvenil que é de qualquer geração: passionalidade e imediatista. O jovem é assim, ele não sabe esperar, ele quer para já. Vamos agora como se a gente fosse morrer em 10 minutos. Ele é passional, ele não é racional, ele é muito refém do corpo. Então, os seus afetos, suas emoções pulsam muito mais nele do que no maduro. Que quando é tocado, ele reflete, diz, não, vamos pensar mais um pouquinho, vamos raciocinar mais um pouquinho, não haja sem raciocinar, não seja passional, pensa um pouco mais, raciocina, em vez de agir, conta de 1 a 1,5 milhão, chuta a pedra, dá cabeçada na parede, porque você pode estragar a tua vida inteirinha por causa de uma atitude passional. O mais maduro deveria agir assim, geralmente age. O jovem não. O jovem, ele quer atropelar tudo, tomar posse na hora rapidinho. Pois é, Roboão desprezou a experiência em detrimento da passionalidade e do imediatismo. Resultado disso, verso 19, bota para nós, painel.
Assim se rebelou Israel contra a casa de Davi até o dia de hoje, até o dia que isso foi escrito. O que Deus tinha prometido a Davi, pai de Salomão, Davi, o homem segundo o coração de Deus, o que ele havia prometido a Davi, e antes de prometer a Davi, já tinha sido profetizado por quase todos os profetas do Velho Testamento, o que Deus deu a Davi, legou a Salomão, o Roboão acabou. Interceptou a ação de Deus na vida, interceptou o projeto de Deus para uma nação inteira, consequentemente para o mundo inteiro. Uma atitude equivocada, um conselho errado, uma bobeada, uma passionalidade, uma ação imediatista, o desprezo do ancião e da sabedoria pelo imediatismo desconfigurou a vida não só de um jovem cujo reinado foi desse tamaninho, desconfigurou o projeto de Deus para nações, desconfigurou tudo, acabou com tudo. Então essa experiência de Roboão e de Israel, ela me trouxe algumas reflexões na minha devocional dessa manhã. E como você me ouve falar todos os dias, 30 anos lidando com gente, a gente aprende algumas coisas. E a gente aprende muito mais com os erros das pessoas do que com os acertos. Me parece que hoje as pessoas erram mais do que acertam. A gente vai envelhecendo, se amadurecer. A gente continua refém do desejo do corpo. A gente continua refém das sensações. A gente quer se sentir bem o tempo todo. A gente quer fugir daquilo que nos tira conforto. E essa realidade do querer se sentir bem e fugir do que nos tira conforto, entra também na questão do conselho. Porque geralmente os bons conselhos, quando vem, irmão, não vem adocicado. Os bons conselhos quase sempre vêm com cara de estraga prazer. Quando a tua mãe chama você no canto e diz assim, minha filha, você não pá. Aí a mãe, no momento que aconselha, é uma chata. O pai, na hora que aconselha, é um estraga prazeres. O pai e a mãe aconselham, parece que está tirando, está agindo como inimigo meu, por quê? Porque está tirando o meu prazer. Pois é, só que essa retirada de prazer, por causa de quem vem o conselho, é a melhor bênção que está acontecendo na tua vida. Mas o passional, o que ele quer? Prazer. Ele não está preparado para discernir conselhos. A mesma coisa acontece conosco, os crentes. Quando a palavra nos confronta, se nós não andamos certo, essa palavra vem como um sabor amargo na boca, como quem vai tirar o nosso prazer. Porque a gente não amadureceu, embora tenha envelhecido, porque a gente quer prazer. Como o Roboão vai abrindo mão de conselhos que estragam prazer, vão abrindo mão de ancião, vão abrindo mão de sabedoria, porque ele quer prazer. Desconfigura a vida inteira. Eu acho que você pensa igual a mim. A gente serve um Deus que é bom, perfeitamente bom e bom o tempo todo. Amém, amado? Deus bom, Deus Pai. E um Deus Pai bom que nos trata não como servos, nem como empregado. Ele diz que nos trata como filhos. Os pais amam os filhos não pelo que eles produzem, mas pelo que eles são. Então acerte o filho, erre o filho, os pais amam. E os pais querem o melhor para o filho. Deus, da mesma forma, acertemos nós ou erremos nós, Deus nos ama da mesma forma. Mas esse amor é amor. E embora Deus nos ame, Ele sabe que existem filhos que lhes dão prazer e existem filhos que entristecem seu coração. Ele ama o que entristece, Ele ama o que lhe agrada. Ele ama o que ouve os seus conselhos e Ele ama os que se rebelam contra os seus conselhos. Mas exatamente porque Ele ama, a qualidade da vida de quem acata os seus conselhos, de quem rebela-se contra os seus conselhos, são completamente diferentes. Ambos amados, qualidade de vida completamente antagônicas.
Filhos que parecem ter a unção de Midas, onde põe a mão vira ouro. Servos e filhos que parece que têm a unção de Medusa, onde bota o olho vira pedra. Mas, meu Deus, por que se filho do mesmo pai, vidas tão distintas? Por causa de como trata o conselho, de como trata a palavra, de como lida com seus próprios sentimentos e desejos. Meu irmão, para mim hoje é absurdamente espantoso, na geração mais hedonista que eu já vi na minha vida, mais refém de desejos, de prazeres, de exibicionismos, de likes e tudo mais, mais viciada em sensações. Como é angustiante ver pessoas que por causa desse vício abrem mão do conselho do Altíssimo. Abrem mão de gente que ama e que porque ama quer o melhor, e porque quer o melhor muitas vezes dá conselho que lhes tira algum prazer no momento, abrem mão porque viciados no prazer do conselho e acabam se auto-sabotando. Aí nós temos que passar vendo gente tão amada por Deus e por nós, vivendo uma vida às vezes tão miserável, tão aquém. Como eu vi hoje, pastor, eu não consigo entender como é que Deus, vendo esse tipo de vida que eu estou vivendo, não faz nada. Uma angústia com relação ao silêncio de Deus diante daquilo no que se transformou a vida. Eu falei, você acha que Deus não está fazendo nada? Deus está te livrando de si. Porque se Deus não tivesse contigo, você já teria se acabado. Olha quanto de palavra você já recebeu na tua vida inteira. Veja o que você faz com essa palavra toda que você recebeu. Tua vida é um outdoor de promoção própria. Não tem nada de Deus que de si saia para glorificar o nome dele. Você fez da sua imagem o seu próprio Deus. É a sua imagem que você glorifica. É o seu nome que você propaga. É como se Deus tivesse jogado conversa fora contigo. Não adiantou nada do que Ele te deu. Se você prospera na rebelião, você se mata. E Deus nos guarda de nós. Se a nossa vida não vai bem, irmão, Deus não tem nada a ver com isso. Guarda-me, igreja, pelo amor do santo Deus. Deus é bom, perfeitamente bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Por que você trabalha tanto quanto você trabalha? Não é para que teu filho tenha uma vida melhorzinha do que você teve, sim ou não? Cara, a gente quer dar para o nosso filho muito mais do que a gente teve. E olha que a gente não presta. A Bíblia diz, se vós sendo maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu. Se você morreria e mataria pelo teu filho, por causa do amor que você tem por ele, eu diria a Deus, imagina o meu amor por vocês que é perfeito. Como você pode imaginar que o teu amor pelo teu filho é maior do que o meu amor por ti? Cara, não tem lógica. Então por que a minha vida não flui, pastor? Ouve o conselho, cara. Eu vou te dar 2 hoje. Primeiro, acerca-te de gente mais inteligente que você. Bota anciãos na tua relação. Roboão abriu mão do conselho dos anciãos para ouvir o conselho dos seus amigos. Então, coloca nas tuas relações gente maior do que você. Coloca nas tuas relações gente mais inteligente que você. Gente com valores diferentes que você. Bota gente de Deus nas tuas relações. Veja, embora, pelo menos para mim, esse conselho seja óbvio, ou seja, coloca gente mais inteligente que você nas tuas relações, cerca-te de gente mais inteligente que você. Embora esse conselho para mim seja absolutamente óbvio, para muitos hoje é uma impossibilidade. Por que é uma impossibilidade para algumas pessoas se acercar de gente mais inteligente do que eles? É por causa da endêmica baixa autoestima
do homem desse tempo. A baixa estima é uma endemia, a ausência de amor próprio, a baixa autoestima é uma coisa terrível. De posse de baixa autoestima, o que eu faço? Eu me acerco de gente inferior, para que do lado de gente inferior eu me sinto maior. Aí tu vê gente de 35, 40 anos só se relaciona com gente de 18 e 20. Os amigos têm tudo de 25 para baixo. Gente de 40, 50, tirando uma de garotinha e de garotão. Querendo malhar só o corpo, mas não se acerca de gente que faça malhar o cérebro. Que te põe diante do espelho, diz, cara, cresce, cara. Não faça isso contigo, não se auto-sabote. Não desconfigura o projeto de Deus para você. Então, quando você, de idade, se acerca só de gente inferior, o que você está fazendo é se auto-sabotando. Você está sonegando a si a possibilidade do amadurecimento. Você está sonegando a si a possibilidade do crescimento. Você está alimentando o seu complexo de Peter Pan. Isso é autossabotagem. A gente se encontra com adultos que, meu Deus, já era para estar dando aula, está no jardim de infância ainda, e não cresce. E Deus, porque amor, deve ver a sua angústia. Meu filho, pelo tempo você já deveria ser mestre, mas ainda necessita que eu lhe dê leite. Então eu te dou leite. Mas eu queria te dar rabada, meu filho. Queria te dar feijoada completa da minha graça. Eu queria te dar a buchada de bode de Deus. Mas você quer o quê? Leitinho? Fica com leitinho. O leitinho é amor de Deus. Porque se você der ao seu filho de 6 meses, mocotó, tu mata ele, né? Tu não tem que dar leitinho mesmo. Está dando para entender o que eu estou falando, minha igreja, meu ou não? Então, é autossabotagem. Acerca-te de gente mais inteligente que você. Acerca-te de gente que te confronte, que te diga a verdade em amor, que por amor te tire prazeres na vida. Te corte sensações viciantes, mas que não levam a lugar nenhum. Não só negue a si a possibilidade de amadurecer. E termino. Segundo conselho. Aprenda que o poder que massageia o ego é o mesmo poder que desconfigura rotas e destinos. O mesmo poder que massageia o ego é o que desconfigura rotas e destinos. Então, o conselho é, se você chegou a algum lugar, não permita que esse lugar deforme você. Se você chegou a algum lugar, permanece quem você é nesse lugar, para a glória de Deus, porque Roboão, quando chegou no reinado, ele se deformou, ele ficou extasiado pelo poder, e ao invés de usar o poder com misericórdia e empatia, ele usa com frieza e ferocidade. Olha que coisa interessante. Veja o conselho que os anciãos deram a ele quando ele subiu ao reinado. Versos 6 e 7. Teve o rei Roboão um conselho com os anciãos que tinham assistido diante de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, e perguntou-lhes, como aconselhais vós que eu responda a este povo? Eles lhe disseram, se te fizeres benigno para com este povo, lhes agradares e lhes falares boas palavras, então eles serão teus servos para sempre. Sejam igual ao teu povo, é teu povo. Seja gentil com teus irmãos. Seja justo. Edifique-os e você os terá para sempre. Mas não, ele, extasiado pelo poder, não quis ser gentil, empático. Ele não ouve o conselho dos anciãos, vai ouvir a molecada. E lá no versículo 10 diz assim, e os jovens que haviam crescido com ele responderam, assim dirás a este povo que te falou dizendo, teu pai fez pesado o nosso jugo
mas tu alivias de sobre nós. Assim lhe falarás, o meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que se meu pai vos carregou de um jugo pesado, eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoite, eu, porém, vos castigarei com escorpiões. Ou seja, vou exercer o meu poder, eu sou o rei. Pois é, o mesmo poder que massageia o ego, corrompe rotas e destinos. Quanta gente a quem Deus abençoa, a quem deu, realizou sonhos, se corromperam, depois do sonho realizado, perderam tudo. Então, meu irmão, cuidado com aqueles que você faz seus conselheiros. Os conselhos podem arruinar a sua vida para sempre, como arruinaram a vida de Roboão ou Reoboão, como você quiser. Então, que essa palavra possa calar no teu coração, no meu coração, no nosso coração, e que a gente se acerque de gente maior do que a gente mesmo, que a gente seja humilde para reconhecer que a gente não sabe tudo, e a gente que chegou a algum lugar, não permita que esse lugar tire da tua memória quem você foi antes de estar nesse lugar. Continue sendo quem você foi, e por causa do que você foi, Deus te levou até onde te levou. Então não mude sendo lá, porque Deus pode tirar de lá também. Não se auto-sabote. A gente só tem uma vidinha para viver e a gente já não tem mais tanto tempo para perder na vida, porque os dias passam rápido. Então que Deus nos abençoe com sabedoria e, sobretudo, com bons conselheiros, no nome de Jesus. Aplauda Ele, vamos ficar em pé, vamos adorá-lo. Aleluia. Deus, estamos reunidos para adorar o Teu nome, cuja palavra é vida na nossa vida. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, a Tua palavra. Deus, nós somos pequenos, carecemos de conselheiros, carecemos de mestres, carecemos de professores, carecemos de pessoas que exerçam poder sobre nós com justiça, com amor, com equidade, com empatia. Então, ó Deus, ajuda-nos a achá-los. Ajuda-nos, ó Deus, a cercarmos de gente maior do que nós e nos livra dessa necessidade, por falta de amor próprio, de baixa autoestima, nos acercarmos de gente inferior a fim de nos sentirmos maiores do que somos. Autossabotagem, Deus. Então, Deus, nós podemos ser o diabo de nós mesmos. Nos livra disso. Nós queremos ser filhos do Senhor. Nós queremos ser filhos amados do Altíssimo. Nós queremos, ó Deus, a Tua direção. Nós queremos os Teus conselhos. Nós queremos a Tua palavra. Nós queremos os Teus caminhos. Abençoe-nos assim e Te daremos glória. Recebe o nosso louvor, o nosso culto. Ofertamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém e aleluia. Aplauda Ele bem forte. Vamos adorá-lo com alegria.